Fala pessoal da VA Capital, espero que estejam todos bem nessa terça-feira maravilhosa, mais um dia que se inicia, um bom dia, boa tarde, boa noite, Deus abençoe todos vocês. E vamos de notícia, vocês estão vendo que o dólar está se valorizando, né? O Trump fez ali a medida com o Xi Jinping, a bolsa está subindo, chegou a 138 mil pontos, primeira vez, bem interessante, né? Conforme o mercado vai melhorando no externo, parando as guerras. A Europa parou com esse papo aí de kit survival, né? Kit sobrevivência. O Irã tá ainda meio perigoso, fazendo coisas para bombas nucleares, mas à medida que vai se acalmando o mercado, tende a bolsa a subir. A gente reflete isso no Brasil. Teve bastante entrada do exterior. O que isso quer dizer? Quer dizer que os países de fora, as moedas mais fortes, o dólar, o euro, estão entrando no Brasil. Né? Fazia tempo que isso não acontecia. O Japão, eles pegavam um crédito lá, como a taxa era negativa, e investiam nos países subdesenvolvidos. Só que o Japão agora a taxa está voltando a subir. O Japão, antigamente você colocava o dinheiro lá na poupança e dava negativo na renda fixa. Hoje já está voltando. Então os países pararam de fazer o carry trade, que é pegar esse crédito num país que tem uma taxa de juros negativa em dólar e investir num país de moeda mais fraca, e aí eles pegam esse dinheiro todo parado e colocam no Brasil, na Argentina, onde a moeda é mais forte. Então é bem interessante, a gente está vendo a bolsa subir. E os institucionais, os fundos do Brasil, os investidores, né, os fundos dos bancos, das corretoras, eles estão vendendo no Brasil, eles fazem o oposto. Quando entra dinheiro de fora, eles começam a vender. Quando sai dinheiro de fora, eles começam a comprar. Ficou já, acho que, na ideia deles. Pra gente, nada interfere, né? A gente vai continuar investindo, aumentando posições, esperando, né, essa mudança acontecer, que vai ser muito importante para a economia brasileira, vai ser bem interessante. O que isso quer dizer? Quer dizer que daqui 2 anos... né, daqui 1 ano e mais um pouquinho, 1 ano e meio, pode ter uma mudança, né? Eu sempre venho falando aqui para vocês, e aí vai subir bastante, né? Se prenderem as pessoas também do INSS, todas as pessoas, também muda bastante, mas não é isso que vai acontecer, infelizmente. Você vê que até a Globo, num ano, ganhou, os donos da Globo ganharam 20 bilhões, eles ficaram mais ricos, 20 bilhões. Você vê que não está tendo tanta conversa, tantas coisas acontecendo. E por que isso influencia a economia? Porque é o nosso dinheiro, influencia os nossos investimentos. É o que acontece na microeconomia. Muitos impostos, você não paga muito imposto? Muito imposto você paga. Aí vai aumentar mais os impostos agora, para a gente pagar. O IPVA, por exemplo, é uma coisa que não deveria existir. Você compra o carro e ainda paga uma mensalidade por você, anual, por você ter o carro. Não tem sentido nenhum nisso. Ou seja, não é seu carro. Você está alugando o carro anualmente para o Estado. Né? Você compra um carro de 100 mil, você vai pagar 4% de IPVA, que dá 4 mil, certo? Por ano. Então, em 10 anos, você deu 40 mil embora, fora a desvalorização do carro, né? E isso não deveria existir. DPVAT não precisa ter. Tudo isso sai dinheiro das pessoas. E o que aconteceu no INSS roubou ainda mais. Então, pensa assim, tem o jogo do Tigrinho, que saiu 70 bilhões, agora está em 90 bilhões, que vai para fora. Saiu, sumiu esse dinheiro. Agora acharam aí supostamente 293 bilhões até certo ano, que pode ir até mais para trás, né? Estão achando que começou supostamente ali na Petrobras, com a previdência da Petrobras lá em 2014, 2015, e falou, olha, deu certo, e aí vai. Estão também achando que pessoas ruins que financiaram essa entrada com bilhões e bilhões de dinheiro. Então, é algo que prejudica muitos brasileiros, não precisava ser assim. Todo mundo no Brasil podia viver bem, igual nos Estados Unidos, igual na Austrália,
igual à igualdade ali da Espanha, que você trabalha e você consegue viver bem com o salário. O salário, eu já venho repetir aqui, anotem, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, manda para alguém, deixa o like, curtir. Aqui a gente fala coisas que as pessoas não falam, dá um brainstorm, uma chuva de ideias da economia. Então eu sempre venho trazendo atualidades, atualizações do mercado, o que importa para os ativos. E quando o dinheiro é roubado, quando o dinheiro some, não é bom para a gente, né? Não precisa ser nenhum gênio para saber isso. Mas faz parte. As empresas continuam boas. Hoje a gente vai ter um monte de resultado que vai apresentar. O CPI, o que é CPI? É CPI, que é o Índice de Inflação dos Estados Unidos, que equivale ao IPCA aqui do Brasil, que é o Índice de Preço do Consumidor Amplo. Aumentou, então vai ter que aumentar possivelmente a taxa de juros. Quando aumenta a taxa de juros dos Estados Unidos, como os Estados Unidos é o país que mais empresta dinheiro para todos os países, o dólar tende a aumentar, porque aumenta a taxa de juros, aumenta os contratos, e aí vem mais dólar, né? Sai mais dólar e entra novamente para os Estados Unidos, então o dólar frente ao real tende a se valorizar. Vamos acompanhar. O Brasil, depois que prender essas pessoas, tirar essas coisas, pode voltar a melhorar, né? A gente vê a bolsa subindo pela entrada do estrangeiro e porque nós temos boas empresas. A Vale é ótima, a Petrobras tem que tomar cuidado, mas contra a Petrobras você tem a Petro Recôncavo, você tem a Brave 3, você tem a Vibra Energia, tem a PetroRio, elas chamam Júnior, sabe Júnior? Oils. Oil quer dizer empresas de petróleo júniores, ou seja, que elas ainda vão crescer. São empresas de crescimento no setor de petróleo que no futuro pode crescer. A gente sempre que vai investir em ações ou em fundos imobiliários ou em criptomoeda, a gente colocar hoje para daqui 10 anos. Tem que ter essa linha, você tem que ter essa linha de entendimento. Tudo que você investe hoje é para o futuro. Daqui 5, 10, 15, 20 anos. Que nem a Nvidia, aquela empresa que cresceu 15.000%, ela valia centavos antigamente. Ela ficou 25 anos, você teve 25 anos para poder investir nela. E quem investiu mil dólares, deixou lá, por 25 anos, ficou milionário. Na Amazon, na Alphabet, que é o do Google, entre outras, né? Na Tesla, na Netflix. Então, a cada R$1.000 que você põe em empresas que ainda podem crescer no futuro, você fica milionário, mas não é agora. E isso, eu acho que é o sentimento que faz as pessoas fugirem do investimento, porque, infelizmente, a ansiedade é a doença do século, né? As pessoas precisam do agora. Não deu 1 ano, não deu 2 anos, eu desisto, vendo tudo e vou embora. Não pode fazer isso, não pode. Tudo que você coloca hoje, nos juros compostos, a empresa é um ser vivo, ela vai crescendo, ela vai contratando pessoas, ela vai se desenvolvendo, ela vai se atualizando com a inteligência artificial. Então lá no futuro ela vai passar aí muito a inflação. Vocês conseguem entender isso? Que tudo que você investe agora, lógico, os dividendos eles são mensais, né? Tem mensal, tem empresas que pagam 3 vezes no ano, 2 vezes no ano, 4 vezes no ano, mas o dividendo continua, certo? E você vai reinvestindo. Mas o forte mesmo, o bruto, né? A empresa crescer é por longo prazo, né? Então, sempre que você for investir em algo, se você olhar para o futuro, assim, o que o Brasil ainda não tem, que lá fora já tem? Que nem, por exemplo, o setor de animal, o setor pets. No Brasil é bem pequeno, vai crescer. Aluguel de veículo. Em outros países a assinatura, o leasing, é muito cobiçada, todo mundo faz. Ninguém compra um carro mesmo, né? Faz pelo leasing, mas ainda no Brasil não chegou. Uma hora vai se desenvolver. As pessoas mesmo investir, apenas 1,75% das pessoas investem mais de 10 anos constantemente, né? Então, o que fazer nas horas de medo, na hora de crise, na hora dos picos emocionais? Ter calma, ter tranquilidade, estudar,
entender o momento. Sempre que você entra nas ações ou nos fundos imobiliários ou em criptomoeda, você compra mais na baixa. E essa baixa pode ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E aí, se você quiser, você faz o lucro na parte da alta. Aí, quanto tempo fica de alta? 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí entra o ciclo de baixa. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E assim você vai se desenvolvendo. A ideia, quem investe em ativos, é para o futuro, para ter mais que o INSS. Qualquer coisa que você investir vai dar mais que o INSS. Ah, vou pôr tudo em Vale, vai dar mais que o INSS. Vou pôr tudo em Banco do Brasil, vou pôr tudo em Semin, né? Mineração, vai dar. Então o INSS é algo que foi criado de uma maneira errada, né? Todo mundo sabe e todo mundo paga, infelizmente. Então não conte com isso. A gente sempre vem falar aqui para você, não invista em renda fixa, que aí você vai ajudar o banco, LCI, LCA, CRI, CRA, CDB, poupança, etc, etc. A poupança está com 1 trilhão investido na poupança. É um absurdo, né? Por isso que o lucro do Itaú, da Itaúsa, subiu tanto, né? Porque tá muito, o pessoal fica com medo e coloca tudo na renda fixa. O títulos públicos, se você for investir, investe de vencimento de 2 anos, 3 anos no máximo. 100 anos, 50 anos, 60 anos, não faz isso, tá bom? Péssimo. Quem que fala isso? Todos os bilionários pelo mundo. O Warren Buffett, principalmente, quando ele vai investir, ele investe em títulos de curto prazo. Você está ajudando o governo. Você não sabe o que vai acontecer no futuro. O Brasil tem 400 estatais. É o país com mais estatal do mundo. Para quê? Ninguém sabe também. COI, Certificado de Operações Estruturadas. Nunca, de maneira alguma, faça isso. Previdência, algo sucessório. Se você está vendo que na sua vida não está ali no fim da contagem, aí você faz uma previdência. Senão, não precisa fazer, mas tem um imposto. Não, só você ter ativos, não vender, receber dividendos e reinvestir, que fica tudo ótimo. Comprar casa. Vai ter uma crise imobiliária pelo mundo, vai ter, porque as casas não valem o preço que ela sugere agora, né? Que ela está agora, né? Seja no Brasil, seja na Austrália, seja nos Estados Unidos, na Espanha. Embora que nos Estados Unidos, como o pessoal tá saindo de lá, tá valendo mais as casas lá, né? Porque o que eu quero dizer assim, como tá menos gente, aí desvaloriza um pouco o valor das casas, porque a oferta e demanda, né? Quando tem muita gente, o valor sobe, porque tem gente pagando por aquilo. Quando tem menos pessoas, o valor desce, porque tem menos gente pagando por aquilo. Faz sentido, né? Vou fazer consórcio. Se você ainda não tem um investimento, se você não tem 1 milhão investido, não faça. Tá? O consórcio é para você fazer se você tá calmo, tranquilo, você deixa lá, vai pagando, aí você é sorteado. Você não precisa dar lance, porque quando você dá lance, você perde para a inflação. Então não faça isso. Quando você não dá lance e você é sorteado, aí fica positivo, porque é um crédito, né? Tem uma taxa de administração, aí faz sentido. Vou comprar uma carta de consórcio. Não precisa também, tá bom? Fica tranquilo. vai aos poucos, começa a investir, vai aprendendo, aí você vai para outro lance. O leilão. O leilão, ele cresceu 7.000%. Porque as pessoas aumentou a taxa de juros, as pessoas não conseguem pagar o seu financiamento de 35 anos, devolve a casa para o banco vai e faz um leilão. Depende. Teve uma amiga minha que ela comprou a casa, né, no leilão, e até hoje a pessoa não saiu de lá, ela teve que usar o advogado também não conseguiu, já faz uns 7 anos. Mas tem outras pessoas que conseguem, então vai depender. Se você não tem dinheiro, não começou a investir, não vai para os arriscados, né? Então tome cuidado. E jogo, não use jogo, né, gente? Vamos, né, pensar um pouco. Só investe aí por uns 10 anos. A gente vive mais hoje em dia. Se você investir dos 40 aos 50, já vai mudar muito
a sua vida, tá bom? Então vamos ficar atento a isso aí. É isso que eu tenho que falar hoje. Vamos continuar investindo, vamos para cima. Sempre pense em ganhar mais com as ferramentas que você possui hoje, tá bom? Excelente dia para vocês. Valeu!